Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje para falarmos outro do nosso Planeta nos Saúde, que foi lema lançado pela OMS semana passada, que comemorou dia 7, o Dia Mundial da Saúde, e portanto não tinha que trazer-vos outro dia em estúdio essa questão do nosso Planeta nos Saúde. E para falar-nos sobre, um bocadinho sobre esse assunto, nós temos o Dr. Júlio, portanto, o Dr. Júlio Rodrigues, que é administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública, e não tem a doutora engenheira Ágata de Burgo, que é diretora nacional de Ambiente, não é? Exatamente. Portanto, boa tarde, obrigada por vos ter aceito o convite e para nós estar ali um bocadinho para falar sobre o nosso planeta, nossa saúde, que também merece, ambos, e também merece um bocadinho mais de cuidado, concordam? É verdade, é verdade. Concordamos. Obrigado pelo convite e também a oportunidade de papel um pouco daquilo que nos está fazendo dentro da nossa instituição e aquilo que, se calhar, em um trabalho articulado com toda a instituição, não está fazendo aquilo que, se calhar, nosso país merece e contribuição que o nosso país está dando para a saúde do planeta. Com certeza. E também para que os telespectadores possam saber quais é que são as ações que eles podem fazer para poderem participar na melhoria da saúde do planeta e, por conseguinte, da saúde humana. Exatamente, exatamente. Era bom, né? É que não trabalhasse para isso mesmo. Portanto, tendo em conta esse lema que foi lançado, se calhar não começar, não começar pelas mulheres, pode ser, doutor Júlio? Com todo o gosto. Não começar para a doutora Ágata poder falar-nos um bocadinho, portanto, tendo em conta você pilar, você área, que é o ambiente, o que é que nota trazer de objetivos, né? Tendo em conta esse lema que foi lançado para a OMS? Então, nesse ponto dos objetivos Nós Planeta, Nós Saúde, aquilo que tem a Direção Nacional do Ambiente tem feito é trabalhar estreitamente ligada com o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de Saúde Pública. E em termos ambientais, o que é que não poder dizer? O meio ambiente, no fundo, é a natureza em si e, portanto, junta uma complexidade de fatores biológicos, químicos, físicos e socioeconómicos. Portanto, já é algo complexo. Quer dizer que há várias linhas de atuação que não tem que implementa para cuidar do nosso planeta, do nosso entorno ambiental e, com isso, da saúde dos seres humanos. O que é que não está a trabalhar? Na área da poluição, portanto, controle da poluição aos vários níveis, não está a trabalhar na área do saneamento ambiental, quer seja urbano, quer seja rural, não está a trabalhar na parte da conservação e preservação da biodiversidade e geodiversidade, que é muito importante para a saúde dos ecossistemas, não tem os chamados instrumentos que são as nossas áreas protegidas, para proteger também estes ambientes ricos em biodiversidade e os nossos ecossistemas e todos estes fatores como referi. Portanto, ao cuidarmos do nosso meio ambiente, estamos a evitar muitos problemas de saúde, e até porque há agora uma nova abordagem em termos de saúde, que é só saúde. Saúde ambiental, saúde humana e saúde animal. Porque, no fundo, estas três saúdes estão todas interligadas. Penso eu que não, o Dr. Júlio me ajudará, que não vale a pena eu colocar homens e mulheres saudáveis num ambiente doente, porque eles vão voltar a adoecer. Porque se o solo estiver contaminado, se houver muita poluição atmosférica, se houver muitos resíduos não tratados, estamos aqui a entrar na parte do saneamento, há vários problemas de saúde que as pessoas podem sofrer derivado desse mau ambiente. Então, está tudo interligado. É verdade, é verdade. Passamos a bola agora ao Dr. Júlio, não é? Muito então, bem. tendo em conta este lema, o que é que nós temos a dizer com relação à saúde dos cabo-verdianos, de uma forma geral? É verdade, e concordo plenamente com o que falou. Até no dia 7, falou uma frase interessante, engenheira, diretora nacional do ambiente, de que o planeta precisa de nós, mas também não precisa de planeta, não é verdade? Ou seja, nossa saúde precisa de planeta saudável, um planeta saudável precisa de ações humanas também adequadas àquilo que o planeta precisa. Bom, falando especificamente de saúde, se não fala de impactos e de problemas de ambiente na saúde, não está a os problemas, não pode dar exemplos e até de epidemias, não é? Que acontece na nossa região e próprio na Cabo Verde. Recentemente não teve o último, não pode falar de paludismo, que agora
já a situação já está mais amenizada, não lembra de Zika, de dengue, e agora tem uma pandemia global que Cabo Verde também foi afetado. Mas não pode falar de coisas específicas de Cabo Verde, que tem a ver com o ambiente, por exemplo, pessoas que moram em costas, que passam problemas ligados ao saneamento, problemas de pele, problemas de visão, problemas gastrointestinais, a gente pode falar de parasitoses, que apesar de situação estar melhora de forma gradativa, nós temos um sistema de saúde que é um bom sistema, mas o sistema de saúde também sozinho é catando e precisa que esteja bem articulado com o ambiente, com outros setores, não é verdade? Mas nós nunca queremos só falar de impactos negativos também na saúde, não queremos trazer uma abordagem holística positiva daquilo que um trabalho articulado pode melhorar a saúde do planeta. Por exemplo, na quadro dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e dado que o lema é sobre a saúde do planeta, não entende, mas também não podia fazer algo que te articulava com isso. Dali, na sequência de iniciativa que no lança, iniciativa que o Instituto lança, iniciativa quer dizer, tem os problemas de saúde, mas não seleciona alguns problemas maiores de saúde pública, onde que não está fazendo uma ação coordenada de uma forma mais para e tentar e enfrentar aquele desafio. No lança a iniciativa Ano da Hipertensão Arterial, na 2019, depois no lança a iniciativa Ano do AVC, ano passado, na 2020, como não foi fustigado para a pandemia, não deixa de lançar a iniciativa, e esse ano lança Ano da Segurança Sanitária. E a segurança sanitária visa justamente para, de um lado, articula com aquilo que é o lema da OMS, que é nosso planeta, nossa saúde, mas também aquilo que não pode fazer, mas não garante segurança sanitária. Ali não está fala de água e saneamento, saúde mental, nossa cidade, e sustentabilidade econômica, alimentação e nutrição. Por exemplo, no meio de pandemia, tinha as pessoas, só pelo facto do medo da pandemia, se saúde mental já está em condições. Mas, então, como não lida com isso? Então, não organiza um conjunto de workshops, desde dia 30, dia 1, depois dia 5, que vai culminar com o Dia Mundial da Saúde, dia 7, que nós esteve lá presente, uma sessão que foi mesmo, teve o Ministro da Saúde, várias outras personalidades, para discutir ainda na continuidade dos workshops aquilo que não pude falar, inclusive da abordagem uma só saúde, que a engenheira Águeda acaba de falar agora, ou seja, de um lado não tem impacto na saúde, que não discute impacto, mas por detrás não tem que falar, mas que não está lida também com as questões de forma transversal, multissectorial, para poder reduzir riscos para a saúde pública. Com certeza. Bom, pegando ali um bocadinho, deixa você falar-nos desse workshop que foi no dia 7, portanto. Não, houve vários workshops, mas eu nunca quis também que seja dia 7 de abril para fazer uma atividade, não fazer workshops anteriores. Aquele último dia que houve também participação de doutora Águeda, certo? Sim. Portanto, agora não queria passar um bocadinho para a doutora Águeda para falar-nos um bocadinho do que é que foi retratado em termos de ambiente nesse workshop, né? E um bocadinho desse impacto que o ambiente pode ter na nossa saúde. Então, em termos ambientais, foi feita uma apresentação muito interessante pelo representante da Organização Mundial de Saúde, da OMS, aqui em Cabo Verde, o Dr. Daniel Catrese, fez uma apresentação muito interessante de todas as coisas que nunca tem nem ideia que estão a impactar na nossa saúde. Desde a questão de que já falámos daquilo que nós podemos respirar num ar que está mais poluído, à questão dos resíduos, à questão da má utilização. Por exemplo, muitas vezes as pessoas até têm acesso a saneamento, a esgotos, mas as pessoas querem saber utilizar aqueles esgotos. E, portanto, na altura que as coisas podem complicar, pode haver vazamentos, pode haver, portanto, contaminação, pode haver proliferação de doenças, a questão também, às vezes, o impacto na saúde pode não ser diretamente através de doenças de saúde pública, mas pode ser até através de questões que possam provocar depressões. Imaginam pessoas que estão a viver em zonas de encosta e em leitos chamados leitos de cheia, que nós não aconselhamos a haver assentamentos humanos em zonas que são zonas naturais de passagem das águas das chuvas. Porquê? Porque depois, se houver uma grande chuvada, essas casas, como nunca têm um grande coberto vegetal,
que é outra das questões que nós estamos a trabalhar lá na reflorestação. Há até um projeto muito interessante do Ministério da Agricultura e Ambiente, do projeto Reflor, mas quando nunca tem aquele coberto vegetal, as casas são construídas aí de forma deficitária, vem uma chuvada, há deslizamento de terras, aquelas pessoas que perdem todos os seus bens e as suas casas e, quiçá, há perda de vidas humanas, que poder ficar bem em termos de saúde mental. Claro. Esse é um dos efeitos. Pois outros efeitos que nós vemos também são muitos escombros que no Toiá, quando não está a andar nas estradas, vemos os resíduos de construção e demolição depositados de qualquer maneira. Aqueles depósitos podem causar um aumento das poeiras, porque é mal acondicionado. A questão da própria perda da biodiversidade tem consequências nefastas para a saúde dos seres humanos. Agora, a questão também dos plásticos, da poluição dos plásticos, a poluição também por resíduos químicos, porque às vezes eu dou uma analogia assim, imagina que não está a comer um produto de agricultura tanto biológica e o senhor, vamos pensar num senhor qualquer, o senhor Manuel está a produzir suas culturas de agricultura biológica e ao lado eu tenho uma zona em que eu deposito ferro, pilhas, baterias, que este filtra no solo e que vão acumular-se nestes produtos agrícolas. Então, não há fronteiras e por isso é que é tão importante no cuidado do nosso planeta. E de todas as formas, em termos de Direção Nacional do Ambiente, Instituto Nacional de Público, tem várias iniciativas. Estamos a trabalhar a lei dos plásticos, a nível da biodiversidade, tive uma lei que teve um sucesso imenso, que é o das tartarugas marinhas, que é uma lei, o decreto-lei, agora não sei o nome de cor, mas sei que é de 2018, e que teve um impacto tremendo no aumento dos ninhos de tartarugas, e isto é um bom bioindicador, quer dizer que se as tartarugas estão a vir mais para cá, é que não está a fazer alguma coisa direito. Isto também para chamar a atenção às pessoas para não comerem tartarugas e não caçarem tartarugas, porque hoje em dia isto é crime ambiental. Mas toda esta dinâmica, solos, ar, água, nós dependemos destes três elementos de uma forma muito forte, portanto tem consequências muito impactantes na saúde dos humanos. Com certeza. E dos animais, e como os humanos não são todos vegan. Era bom, né? Acho que é tudo vegetariano. Ou não. Doutor Júlio, portanto, inicialmente você começou a falar assim muito, de uma forma muito geral. Mas agora, se não quiser entrar um bocadinho mais ao pormenor com relação a este, porque a doutora fala-nos de as formas de poluir, de estragar o ambiente e que pode levar até alguma repercussão na nossa saúde. Mas não concentrar na saúde, o que pode começar a surgir, ou o que pode mudar, né? Tendo em conta estas alterações que não está causando no nosso ambiente. O que pode mudar? Para já, agir sobre... Primeiro tem que identificar claramente quais são os problemas e onde que esse problema está. Então, esse diagnóstico foi feito, tanto que... ainda antes, não entra no programa, a doutora está falava, diretora nacional do ambiente está falava de documentos estratégicos importantes que já está feito, tem comunicação nacional, que é a quarta comunicação, que ela tem mais informação sobre isso, que tem forma sobre a situação. Mas se não é dentro do campo de saúde especificamente, por exemplo, não vem de conferência das partes sobre mudanças climáticas, que não participa junto, que te recomenda país um conjunto de medidas. Mas o que não entra no campo da saúde da fala para desenvolver uma estratégia de um sistema de saúde resiliente e de baixa produção de carbono. Não fala isso especificamente. Por exemplo, se não tem um centro de saúde que fica numa zona de risco, já é aquele centro de saúde que garante melhor qualidade em termos de um serviço de saúde para atender a necessidade de população. Mas se também não está dependente de eletrificação, né? Mas se não tem um centro de saúde com painel solar, ele torna um centro de saúde mais amigo do ambiente, não é verdade? Claro. Mas se não tem um centro de saúde que tem um fogão de melhorar, que está a cozinhar nele para dar doentes, mas aquele fogão é melhorado, que emite menos fumaça para o ambiente, ele se torna um serviço de saúde resiliente. Mas não se fala de resposta, não é verdade? Mas
isso é uma recomendação específica, mas também tem Plano Nacional de Adaptação de Saúde às Mudanças Climáticas, tem um monte de recomendação lá dentro. Não tem um Plano Nacional de Gestão de Resíduos Hospitalares. Por exemplo, imagina, e já melhora, mas ainda não estudo, não te reconhece, mas ainda há momentos que não te depara com resíduos hospitalares, agulhas, coisas de curativo, jogar na natureza, na verdade. Se não garante que resíduos que está depositado no lugar inapropriado e que todo resíduo, sobretudo que é de risco, por exemplo, seringas e tudo que tem sangue misturado com questões humanas e normalmente não tem que garantir meter num lugar seguro, não é verdade? E ali não te pensa mais na incineradora, porque é caro, mas nunca te fazer aquilo que é o básico de saber recolher resíduos corretamente, transportar corretamente, armazenar corretamente e de destino final adequado. E se nunca tem condições de destino adequado, não armazenar com segurança até que não tem condições. Isso não se fala ainda de resposta, de criar condições para, mas se não fala de cozer agora que cada um está fazendo para melhorar isto, não está bem. É uma questão de saúde, é uma questão de setor saúde. Na verdade, o diretor nacional do ambiente fala da abordagem uma só saúde, a saúde humana, animal e ambiental, porque está claro que muitas coisas que estão feitas à saúde humana estão associadas ao ambiente. Se não fala só de doenças infecciosas, seja em cada 10 doenças que estão feitas ao homem, está associado ao ambiente e ao animal, seguramente. Mas isso não se fala de doença infecciosa, mas de problemas que são na doença em si. Há muitos cancros que surgem por aí, que é doença, mas que está associada a metais pesados, moda chumbo, tintas que não te usa para não pintar a nossa casa, casas ainda que têm coberturas com material que tem amianto, às vezes que é perigoso, que é cancerígeno. Então, tudo isto te leva à doença. Nunca crê não. E a abordagem que nunca traz ali é não falando só de doença, mas fala de coisas que te levam à doença. E modo que não pode fazer alguma coisa. Claro. É preciso não garantir pessoas informação. Que não está falando mais, entre aspas, mais barato, educa a população. Você fala literacia em saúde, o papel da promoção da saúde, nunca se fala de grau acadêmico. Claro. Qualquer pessoa que tem consciência de que julga um lixo à toa no ambiente e está fazendo mal, essa ganha literacia, não só de escola, que tem grau acadêmico. Então, não trabalha aquela, mas de forma articulada, não é verdade? Porque se não faz um trabalho de forma isolada, e saúde, acha mesmo sozinha capaz, é que tem capacidade para responder a desafios que a saúde está em frente. Por saúde é multidisciplinar, é multissectorial. E o OMS escolhe com muita, eu acho que foi uma feliz escolha de fazer saúde do planeta. Tanto para mostrar o impacto na saúde, ele está dentro só do sistema de saúde. O sistema de saúde depende de muita coisa, particularmente. Tem que ser um tudo para dar resposta, exatamente. Não é? Isso, um caminho seguro garante informação, uma informação credível e educa a população para que a população pode participar. Obviamente que isso fala de responsabilidade, tem responsabilidades de técnicos, de instituições, decisões de políticos, de gestores, mas a hora que nos fala de facto fazer, ali, cidadão tem que formar. Exatamente. E então, combate a questão de saúde, até porque se não é na Constituição, da flama todo o cidadão tem direito à saúde, mas tem dever também de promover, defender. Todo cidadão que promove saúde tem que defender saúde. Uma pessoa, exatamente, uma pessoa que pode ficar só a falar, não tem lixo para todo o cal, mas ele tem que ter consciência, ele julga lixo também. Mas ele tem que educar-se família. E ali e não começa e ali não está fazendo um cruzamento da saúde com aquilo que é a cobertura universal de saúde, que indivíduos têm direito à informação, que têm direito ao acesso de serviço de qualidade, tem que profissionais capacitados, tem que ter recursos, tem que ter uma política adequada, mas basta não ter uma política adequada, não tem pessoas informadas, não tem recursos técnicos preparados, não tem medicamento, tem condições, mas na hora de participação, às vezes, não tem algumas limitações. Exatamente. E não é, para o fim desse raciocínio, não é que você flama pessoas que participam.
participa e é um grande aliado sempre que participa nos programas assim, fazer questão de exalta que a população é um grande aliado e está participa de facto, mas não crê mais. Não crê mais. E agora entra num campo do ambiente, por exemplo, está fazer questão, Denise, se permitimos aquele circula na cidade para Boja, por exemplo, o nosso italiano tem serviços que esse trabalho organiza para áreas verdes, não é verdade? Sim. Hoje na rotundas ou que não estou aquelas palmeiras, coqueiros que estão por lá, modo que pessoas estão por lá. Esta por eles te deixa folha às vezes. Que lá é um trabalho, que lá é um amadorismo, na verdade. Que pessoas que trabalham na área, desculpa, mas e nunca te garante. Isso que te garante o verde. Que é outra questão que não está para a segunda parte, porque o espaço verde nunca tem, né? Não vai falar direito, nunca tem. Mas já não fazendo um breve intervalo, não estou a continuar tá já bem, de seguida, tá bom? Tá bem. Não estou a fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje para falar-vos de nosso planeta, Nós Saúde, porque semana passada foi a grande comemoração do Dia Mundial de Saúde e nosso programa, sendo Mais Saúde, nunca podia ficar de fora, né? Então, dando continuidade, nós temos a falar com o Dr. Júlio Rodrigues, portanto, administrador da INSP, e engenheira, a doutora Ágada Burgo, que é diretora nacional de Ambiente, certo? Exatamente. Portanto, antes de não vá para o intervalo, Dr. Júlio Rodrigues está a falar nós ali muito bem de que os impactos de muita coisa errada, né? Vamos dizer assim, que não está a fazer a nível de ambiente e que tem impacto na nossa saúde. Agora me está a gostar de ouvir você um bocadinho, doutora Ágada, para perceber, dando continuidade à conversa que foi iniciada para o doutor Júlio, a questão de espaços verdes, né? O verde é importante, não mas ter oxigênio para não respirar, não mas ter estado saudável também nesse sentido, né? Então, manda o doutor dizer para não dar uma voltinha pela cidade e não espiar os espaços verdes. É pouco, não é? Ainda é pouco e realmente, é assim, nós não podemos dizer que Cabo Verde não é um país de grandes florestas ou de florestas exóticas, mas há espaço para não criar mais verde. E esse é um outro dos projetos que já no começar, que eu já tinha falado do projeto Reflor, e no também continuar com mais ações, junto também das comunidades locais, com parceiros, neste projeto grande de reflorestação do país. Isso está dentro de uma daquelas medidas que nós temos previstas a nível da nossa NDC, que é a nossa contribuição nacional determinada, que vem no âmbito do Acordo de Paris, que nós tivemos na COP26, e que é uma espécie de proposta do país, de coisas boas a fazer para mitigar e nos adaptarmos às alterações climáticas. E depois temos outro documento, que é o Plano Nacional de Adaptação, que nos vai dizer quais são todas as medidas que nós temos que tomar, as atividades que temos que fazer, para nos adaptarmos às mudanças climáticas. Isto porquê? Porque enquanto pequeno país, pequeno estado insular, em desenvolvimento, que hoje em dia se fala muito nos CIDs, mas no fundo pequeno estado insular em desenvolvimento tem outras siglas, nós somos muito vulneráveis. O que é que acontece em termos de mudanças climáticas? Cabo Verde é um país que está poluído, desceu, ou que está contribuído, desceu em termos de emissões de gases com efeitos de estufa. Porque também não temos indústria. Nunca tem uma né? industrialização, mas por isso nunca contribui muito pouco, mas se houver eventos climáticos muito extremos, nós somos extremamente vulneráveis. Então não tem começado a trabalhar na nossa adaptação ontem. E então nós estamos a lançar todos estes documentos, que não são só documentos, são documentos que implicam ações e atividades. Dentro dessas atividades está considerada a questão da reflorestação e, portanto, do verde. E têm sido feitas várias iniciativas em várias localidades, as universidades também já começam a aderir, já se começa a falar outra vez dos espaços verdes e eu penso que o caminho será por aí, porque no mês ter mais espaços verdes para respirar e até para fazer o aprisionamento para fazermos a descarbonização que está prevista nestes documentos dos quais eu falei, que não vou entrar em profundidade, mas para as pessoas saberem que está a ser feito, estão a ser feitas ações por parte do Governo, estão a ser feitas muitas ações e porque nós estamos num momento crítico das nossas vidas,
esta questão ambiental que se integra com a saúde e com estas dinâmicas todas, estamos num momento crítico das nossas vidas em termos planetários e em termos ambientais. Então, é agora ou nunca. Portanto, para além dessa ação que você te falou nos li, de reflorestação, né, que é um projeto que acho que também entra em curso. Né, o reflor já está, sim, mas não também ter mais. Exatamente, foi o que você dizer. Portanto, não tem também ações que não têm olhado um bocado de preocupação não só de político, do governo de uma forma geral, mas também de particulares na questão de recolha de lixos, plásticos. Portanto, que lá também há ações que te visam a melhorar o nosso ambiente, certo? Essa é a parte boa. É que aqui, se nós estivermos todos sintonizados, ou seja, se houver uma facilitação em termos até de planos e estratégias, toda a sociedade adere e realmente começam a surgir iniciativas da sociedade civil, inclusive de empresas da parte do setor privado, na questão de, por exemplo, introduzir o plástico, que hoje em dia é considerado um dos maiores poluentes a nível global, reintroduzir o plástico na economia circular. E aqui aproveito que os plásticos têm duas dimensões. Temos aqueles plásticos que não são utilizados uma só vez e temos os grandes poluidores, os grandes vilões, se nós podemos dizer assim, que são os plásticos de utilização única. E aqui eu queria deixar um apelo às pessoas, a questão das palhinhas, vamos esquecer as palhinhas, vamos esquecer todos os plásticos que são de utilização única, até porque também entra uma legislação que é exatamente para fazer com que nós não continuemos a utilizar este consumismo enorme, porque assim muitas vezes o consumismo exacerbado é uma forma dos seres humanos a sentir que está numa zona de conforto e tem mais bem-estar e que isso lhes dá mais saúde, mas depois isso está a reverter ao contrário, porque no planeta não há a deitar debaixo do tapete. Tudo o que não está a deitar na natureza, a natureza também dá-nos de outra forma. Ok, voltando aí então na saúde, né? Natureza está dando gelo de volta de que forma? Não te falar o quê? Águas poluídas, que impactos, né, na saúde? Não te falar, para além da água poluída, que é plástico que eu não tinha falado, portanto, que não podes estar a ingerir, né, doutor Júlio, através da alimentação, peixes, né, esses plásticos de para o mar. Peixes a consumir esse plástico também. Então, que implicações nesse aspecto? Diretor do Ambiente entra num tema muito importante e permite só fazer uma ligação entre aquilo que fala de plásticos e nós mesmo na nossa agenda, que seja workshops antes do dia 7, não fazer questão de fazer um tema que é ambiente livre do fumo do tabaco, que eu vou dizer porquê. E dados está falando que os cacutos de cigarro está polui mais do que plástico. Isso é um altamente... Não te chama biata, né? Exato, que é cacuto. E esta demora para se degradar no ambiente. Então, não teve cuidado de, naquela série de workshops, antes do dia 7, não trazer os temas ali, ambiente livre do fumo, água e saneamento, e questão de saúde mental, alimentação e nutrição e assim por diante. E mudanças climáticas, sobre mudanças climáticas, a mim mesmo que apresenta dia 5. Mas falando de implicações, resíduos de plásticos, tios desse está carregado de produtos altamente tóxicos, não é? Não é por acaso que a Organização de Segurança Sanitária, para cumprir o regulamento sanitário internacional, nós olharem muito mais para doenças infecciosas, etc. Mas às vezes nunca até pensa nas doenças crônicas, inclusive Cabo Verde, hoje o peso global das doenças crônicas é muito maior do que doenças infecciosas e parasitárias. E é que por acaso, o que é que está por detrás? Porque cancro está aumenta gradativamente. Por que está por detrás que cancro do aparelho digestivo é maior, está em primeiro lugar? E será alimentação, hábito alimentar? Será comida que não se come que está poluído? Ou que tem metais pesados que é potencialmente causador de cancro? Tudo isso tem que ir indagado, não é verdade? Para modo se por um lado a doença se aumenta, por outro lado não tem noção o que é que pode ser causar aquele aumento. Mas é preciso não estudar mais, é preciso investigar mais, não é verdade? E ambiente é um terreno
baldio, né? Terreno com tudo para não estudar, para não saber o que é que se passa. E mesmo no nosso programa, a diretora fala de aspectos de ambientes que podem ter repercussão na saúde e não pode dar exemplo claro. Por exemplo, no ter um peixe de um rio, que ele é no ter todo tratamento, até fica bom, mas não vai voltar para o mesmo rio poluído. Quer dizer, é preciso não tratar peixe, é preciso não tratar rio. Claro. Senão, é como que não tem um cidadão que nos cria tudo condições para um bom tratamento, mas volta a ter os mesmos hábitos alimentares. Nós é produto daquilo que não está come. Quer dizer, claro, se o que não está come comeu coisa boa, nós também não está comendo coisa direita. Mas se não come milho, mas aquele milho cria num terreno contaminado, o milho que não come está criando problema. Exatamente. Ou seja, que adianta não trata a saúde humana, não criam tudo condições para oferecer pessoas boa resposta, para o bom medicamento, para a boa atenção, mas depois o cidadão volta para o mesmo ambiente poluído, o cidadão continua com a mesma prática, o cidadão continua com o mesmo comportamento de risco, né? E ainda, se não prepara o cidadão de ser consciência, mas o ambiente continua poluído, está na mesma. Não há como garantir saúde humana sem ambiente saudável. Sim. Mas a mesma coisa acontece com o animal. É um tripé indissociável. Saúde humana, saúde animal, saúde ambiental. Não é uma coisa para bonito que se falar, não. Ele é real, ele é evidente e o resultado se está mostrando cada dia, mas não há como garantir saúde humana sem garantir saúde animal e sem garantir saúde ambiental. Ali por dentro a poluição aérea, não tem questão de poluição do ar, não tem questão de clima que muda com a temperatura média ou que aumenta. Por exemplo, na dados estamos ali há uns décadas, até 2080, mas nossa temperatura média aumenta. Se bem no ritmo que se vai, estava a 28 graus, na temperatura média é 25 graus. Aumento de 13 graus muda o comportamento de reprodução de muitos micro-organismos, de muitos vetores, transmissores de doença. Será que isso que vai ter mais problemas no futuro? Então, se as previsões, tendência está mostrando em si, então, se a doutora Agda fala, é para ontem, que não deixa toque condição para não falar, era verdade. Não começa desde gosto, não é verdade? E quem que está começando desde gosto? É todo mundo, é autoridades, é técnicos, instituições que têm mandato para isso, mas é cidadão também, é sociedade civil organizada, que por isso exige ou reclama, isso tem que participar também. Não é verdade? Não, com certeza. Claro, a seus níveis, obviamente, mas tem que levar a coisa a sério, não é amadorismo, não. E aquele exemplo, claro, o verde, não é do verde. O que é que fazemos com o verde? Nem que está fala de aumenta verde. Aumenta verde, a doutora fala claramente de projetos para aumenta. Isso é bom. Agora, mas o que é que não está fazendo aquele pouco que não tem? A nós aquele pouco que não tem, não está mata a planta, nunca está pôr a planta, nunca está cuida de planta. Planta te serve para quê? Para servir de sombra, para servir de lugar de reprodução de muitas espécies, para servir também para lenha, te serve para manter e aquela espécie, te serve para muita coisa, não é verdade? Não está pôr a planta na altura que está flora. Onde não prende aquela? Não está um pássaro e depois sininho, nem nunca está estuda que época que está pondo, não está pondo apenas. E planta que está podada, nem esteticamente para não falar, não está quebrando, rebentando, deixando para baixo, deu o que deu. Mas isso é o que nos fala, eu se reclama com o que não está fazendo com o verde, com o pouco que não tem. Claro. E depois isso está levando também para o que não está fazendo agora com o ambiente em si, não com a planta, com o ambiente no seu todo. Se não trata uma planta e o pouco de água que não tem, não está poluindo, o pouco que não tem. Então, tudo isto tem responsabilidade. Responsabilidade que a sua instituição. A instituição pode fazer muito, corre atrás, mas sem participação de cada cidadão é que é possível. Senão tem que ter consciência, mas cada ação positiva é somatório tudo aquilo que está a dar resultado. Com certeza. Agora, me convido a Besota a assistir uma peça que foi feita, portanto, não foi convidado a participar numa atividade realizada pela Universidade de Cabo Verde e a Universidade de Cabo Verde, através de 6 estudantes da área da saúde, fazer uma feira de saúde com oficinas e, portanto, este apresentar-nos um bocadinho do que é que foi feito nesse âmbito dessa comemoração.
tendo em conta nosso lema, que a OMS destaca um tema precisamente pela preocupação daquela situação. E nesse caso foi planeta, e que está ligado ao ambiente. Então, primeira coisa, não nunca pode esquecer, mas tem vários determinantes que determinam a nossa saúde. E o ambiente onde primeiro não cuida do nosso ambiente. E não está falando pequenas coisas, como gasto de energia, uso racional de água, coisas básicas que você pensa que tem influência, mas acaba por influenciar a saúde. E obviamente que nós não temos que apelar que pessoas realmente deixem de procurar serviços de saúde só hora que não se doente. Nesse momento, nós no mês de procura serviço de saúde, precisamente para não cadência. Então, no mês de ser antes de sentir qualquer coisa, para não ir para na oiça tudo direito, fazer um check-up. É isso que a gente espera, que todo alguém realmente lá na casa consiga hoje uma necessidade de fazer prevenção e promoção da saúde. E não espera só apenas para quando já não estiver doente, para não fazer tratamento. Aqui é a oficina de técnicas de relaxamento, onde não tem atividades de intervenção na massagens, não tem musicoterapia, acupuntura e também não tem meditação guiada. O objetivo dessa oficina é promover saúde mental a nível de sociedade acadêmica e também para os estudantes terem a oportunidade de participar nessa atividade para modo não saber sobre estresse e também sobre muitos trabalhos. Isso pode ter um impacto a nível da saúde mental. É importante esse participar nessa atividade, e aproveita e desfruta de nosso relaxamento. Isso é muito importante para nós e que os estudantes tenham esse engajamento e tenham essa oportunidade de participar e, consequentemente, esse também é um agente de mudança. Esse tem oportunidade também, esse tem desafios bastante ali na academia, para promover e também literacia e também participar nas atividades e ter uma melhor saúde e de qualidade daquele que não está querendo para essa comunidade. Então. Tinha a afluência de estudantes e também eles deixam claro, mas creio que para esse projeto vá para adiante, essa atividade a ser feita e não só nesse momento, mas para ter outra oportunidade para poder participar e também para aproveitar e saber de sua saúde, que é muito importante. Exato, a mensagem que deixa para todos os jovens de Cabo Verde é para participar e para saber de sua saúde. Concretamente, é que tem uma atividade tipo, para bem saber de sua saúde, para morar esse tem só a ganhar e também de trabalho de saúde, para uma saúde saudável. Desde cedo tem a aderência e a pessoa está naquele pensamento, tem aquele pensamento positivo de muda comportamento que protege nosso ambiente para mudar nossas condições de saúde na comunidade acadêmica. Nós enfermeiros temos um grande papel na educação de saúde e principalmente na sensibilizar pessoas para mudar esses hábitos, esses comportamentos. Nós tudo é um agente de mudança que nos muda nosso comportamento a fim de melhorar condições de vida, tanto de vida como nossa saúde. Oficina 1, onde que foi uma oficina onde que ocorre a exposição, onde que não tinha como lema e saúde e profissões, onde que não faz um conjunto de levantamento de que cursos que tem na universidade que é relacionado com a área de saúde, onde que não convida as outras pessoas expõe suas profissões, onde que os cursos que é relacionado com a área de saúde na nossa universidade é ciências biológicas, curso de enfermagem, medicina e casa da ciência e psicologia. A importância daquele oficina ali é que o único nosso objetivo era divulgar esse curso que não tem na nossa universidade, que é relacionado à saúde, também e mostra o que nosso papel na sociedade e também permite a interação entre os cursos. São cursos tudo relacionado à saúde e que não trabalha em prol de promoção de saúde e prevenção da doença. E saúde está envolvida em dimensões biológicas, psicológicas, onde então que não é uma equipa multidisciplinar, onde que não está promove melhor atendimento na nossa sociedade, onde que não está tendo maior controle e melhor tratamento a nível de saúde. A oficina número 12, que é uma oficina que nos destina a rastreio, que não aplica análise e testes, que está permitindo detectar doenças ou sinais e que te leva à doença nas pessoas saudáveis. Onde que não avalia sinais vitais, se é dado antropométrico, IMC, que te permite saber se tem um peso adequado para a sua idade, não avalia se a glicemia capilar para despistar de
diabetes mellitus, também no fazer rastreio de ISTs, sífilis e HIV em parceria com o Verdifam. É importante para uma área permitindo e rastrear e encontrar doenças nesse estágio inicial que não pode e tem melhor conhecimento e dá um encaminhamento mais correto para permitir uma cura mais e rapidamente. E também é importante para uma área está permitindo dar um encaminhamento de pessoas e também acompanhamento desse ali no gabinete de saúde da Universidade de Cabo Verde. Nossa saúde em geral, que deve ser só um dia por ano, deve ser todo dia. A importância que nós devemos ter a cuidar de nós mesmos, de nossa saúde, fazendo testes regulares. E para nos ouvir nossa saúde é que essa hora que não está na casa de doença, a hora que não se sente menos mal. Nós devemos ouvir nossa saúde todo dia de nossa vida. Com a temática desse ano que é ambiente, job saúde, que significa só job para nós, job para dentro, mas job também a nos volta, job que é lixo, que está no chão, job que é ar que nos respira todo dia, e também job que é água que nos gasta, e mais para frente não pode ter água potável ou água limpo para não beber. Job mora que não manipula nos alimentos, ou seja, job a nos volta, assim, se manuta job para nós, a hora que nós está fala de saúde. Bom, desde já obrigada à Universidade de Cabo Verde e todos estudantes e professores que fazem parte dessa reportagem, que dá um tempinho para não falar e um bocadinho sobre essa saúde e esse tema. E agora me está a passar, portanto, para a doutora Ágada e doutor Júlio, para não fechar, né? Em jeito de resumo, de fecho de tudo o que foi falado ali, qual que é aquela mensagem ou dica que vocês estão achando importante, tendo em conta a área da saúde e o ambiente, né? No sentido, portanto, desse lema que nós temos a comemorar hoje. Doutora Águeda, pode ser? Pode dizer que a saúde, a abordagem de uma só saúde, a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal têm que andar lado a lado. Ou seja, tem que haver um juntamão destas três saúdes, porque as consequências dos problemas ambientais não respeitam, até respeitar fronteiras geográficas ou níveis sequer de competência burocrática. Nesse sentido, preservar, conservar o ambiente traduz-se na garantia da sobrevivência da nossa própria espécie e da espécie humana e de todas as espécies existentes no nosso planeta. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, doutora Águeda, por ter aceito o nosso convite e por essa mensagem, né? Doutor Júlio, você já que é estreante ali, então, qual é que é a vossa mensagem ali para pessoas que te assistir? Muito bem. Primeiro, para não falar resultados, mostra ganhos importantes na saúde da população cabo-verdiana. Isso é graças ao esforço de todos, inclusive da população geral. Basta não olhar doenças diarreicas, diminui substancialmente, vacinação não tem uma boa cobertura vacinal, e muita coisa boa, obviamente, e graças a investimentos em políticas públicas, graças a melhoria de saneamento, mas não tem coisa que te periga, que pode pôr em causa alguns ganhos que às vezes até depende só de esforços específicos do setor saúde. Por exemplo, o clima se muda, clima às vezes que tem fronteira, às vezes é uma coisa que se acontece em outro lugar de poluição aérea que está afeta Cabo Verde. Mas também ser identificado, claro, coisa é que não pode fazer, mas a mensagem que passa mais é para a população. A população, cada indivíduo reconhece, mas ele tem um papel tão importante como um ministro, como um diretor, etc, etc, porque cada um tem sua responsabilidade. Cada cidadão reconhece, mas se saúde é importante, tão importante quanto também ele está fazendo algo para garantir a saúde de sua família, de seu vizinho, de sua comunidade. Portanto, o apelo é sobretudo de participação ativa para cada indivíduo fazer o melhor que puder para proteger o ambiente, para proteger o animal, para proteger a planta que está nessa volta, para que joga lixo e também para, de facto, não só participar, mas incentiva para que outros participem e para que nos proteja nosso planeta, nosso ambiente e, consequentemente, para a saúde de cada um. Com certeza. Obrigada, doutor Júlio, mais uma vez pela participação ali no nosso programa. É sempre um prazer receber-vos outro do Instituto
para ajudar-nos ali nas várias temáticas que nós apresentamos ao longo do ano. Para quem assistiu ao programa hoje, nota essa grande mensagem, que os dois convidados de ali, que é a questão de não prestar mais atenção no nosso ambiente, porque nós não podemos estar saudável num ambiente poluído, um ambiente que cata direito, da mesma forma também que se o ambiente tiver direito, mas nós também não cata direito, não cata conjugar. Então, tudo coisa tem que estar em pleno funcionamento para poder estar certo, né? Não começar a ensinar nos meninos desde pequenininho. É lá naqueles meninos pequeninos que não te ensinar maneira que está a fazer clichê, maneira que está a tratar e cuidar de seu ambiente para poder ter um retorno depois também a nível de saúde futuramente, né? Acho que é isso que é basicamente isto que o OMS quer dizer. Nós não prestamos atenção no nosso ambiente para não poder conseguir aquela saúde que não tanto não está a almejar. Até o próximo programa e tenha mais saúde.